Bombeiro morre na Covilhã e leva para 2 o número de vítimas mortais nos incêndios. Governo prolonga a situação de alerta. Os líderes europeus manifestaram um forte apoio à Ucrânia antes da cimeira em Washington com Donald Trump. Pelo menos 5 pessoas morreram e 11 ficaram feridas depois da Rússia lançar mísseis e drones contra várias cidades ucranianas. São já 2 as vítimas mortais provocadas pelos violentos incêndios florestais que assolam o território de Portugal continental nos últimos dias. Um bombeiro da Covilhã morreu no domingo depois de um acidente de viação quando se encaminhava para um fogo que deflagrou na localidade de Quinta do Campo, no Fundão. O ex-autarca da Vila Franca do Dião, Carlos Damas, morreu na sexta-feira enquanto combatia o incêndio no distrito da Guarda. Mais de 2.000 operacionais combatiam na segunda-feira de manhã os incêndios em curso no território. O fogo que lavra desde quarta-feira em Arganil continua a ser o que mais meios mobiliza, com cerca de 1.000 operacionais no terreno. O incêndio alastrou a outros concelhos, nomeadamente o da Covilhã, que lançou um alerta de confinamento para mais de uma dezena de freguesias. Ao início da manhã de segunda-feira permaneciam ativos também os incêndios de Freixo de Espada à Cinta, Sabugal, Mirandela e Tarouca. Depois de 3 dias de intenso combate, o incêndio na Serra da Lousã entrou em fase de resolução. Também os violentos fogos em Sátão e Trancoso foram dados como dominados durante a noite. O governo português decidiu prolongar a situação de alerta no país devido aos incêndios por mais 48 horas. As chamas já consumiram mais de 172.000 hectares de terreno, sendo a área ardida deste ano 17 vezes superior à registada no ano passado. Milhares de bombeiros lutam contra os incêndios florestais que assolam Espanha e Portugal enquanto uma onda de calor atinge a Península Ibérica. As altas temperaturas provocaram incêndios que são particularmente preocupantes na Galiza, Leão e Cáceres. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou as regiões afetadas, reunindo-se com as equipas de emergência. Segundo o mesmo, os próximos dias serão críticos. Os incêndios florestais já queimaram mais de 115.000 hectares de terra, incluindo mais de 50.000 só na Galiza. Em Portugal, mais de 3.000 bombeiros combateram 9 grandes incêndios durante o fim de semana. Portugal continental tem sido afetado por vários incêndios rurais desde julho. As temperaturas elevadas levaram à declaração do estado de alerta que continua em vigor. O governo português solicitou a assistência do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, uma força de combate a incêndios a que os países europeus podem recorrer caso necessitem. Antes de acompanharem o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca para uma reunião com Donald Trump, os líderes europeus reafirmaram seu apoio a Kiev. Em declarações ao jornalista, na véspera da cimeira, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a Europa não pode dar sinais de fraqueza. Merci beaucoup de votre présence. Bonsoir, Julie. Il ne peut pas y avoir de discussion territoriale concernant l'Ukraine sans les responsables légitimes, démocratiquement élus de l'Ukraine. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Ukrainiens. Mais de la même manière, pas de discussion sur la sécurité des Européens sans eux. Outros líderes europeus, incluindo o presidente finlandês, a primeira-ministra italiana e o primeiro-ministro checo, também salientaram a necessidade de garantias de segurança claras para Kiev. A cimeira ocorre na segunda-feira. Pelo menos 5 pessoas foram mortas e outras 11 ficaram feridas numa altura em que a Rússia continua a bombardear cidades ucranianas. As forças aéreas de Kiev afirmam que o Kremlin lançou um míssil balístico, uma barragem de mais de 60 drones de fabrico iraniano que atingiram várias cidades durante a noite de domingo. A defesa aérea ucraniana diz ter conseguido abater ou suprimir mais de 40 drones aéreos que se dirigiam para alvos no norte e leste do país. Em Donetsk, na região de Donbass, 5 pessoas foram mortas enquanto a Rússia intensificava a sua campanha na região. O governador regional afirmou que pelo menos 4 outras pessoas ficaram feridas nos ataques. Em Kherson, 2 pessoas ficaram feridas quando a Rússia efetuou ataques com drones e artilharia em pelo menos 30 povoações da região. Outras 5 pessoas ficaram feridas em Kharkiv, tendo as autoridades locais afirmado que a cidade foi sujeita a uma série de mísseis, drones e bombas guiadas. Foram destruídos muitos edifícios e infraestruturas críticas que, segundo as autoridades, eram de natureza civil.
38 pessoas foram presas em Israel durante protestos em todo o país que exigiam que o governo estabelecesse um acordo para a libertação dos reféns em Gaza. Os manifestantes reuniram-se em dezenas de sítios em Israel, incluindo à porta de casas de políticos, quartéis-generais militares e nas principais autoestradas do país. A polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes, enquanto estes bloqueavam as estradas. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já tinha exigido a libertação imediata dos reféns. Membros de extrema-direita do seu gabinete dizem que não vão apoiar qualquer acordo que permita ao Hamas permanecer no poder. Netanyahu disse que uma das condições para acabar com a guerra é o que descreveu de controle de segurança de Israel sobre Gaza, algo que tem atraído a condenação internacional. Entretanto, a ajuda internacional continua a ser lançada por via aérea em Gaza, apesar de grupos humanitários terem alertado que este não é o melhor método. Os hospitais em Gaza dizem que pelo menos 17 pessoas que procuravam ajuda foram mortas pelas forças israelitas no domingo. O candidato centrista Rodrigo Paz garantiu uma surpreendente liderança nas eleições presidenciais na Bolívia, segundo os primeiros resultados. Com mais de 90% dos boletins contados, Paz recebeu quase 33% dos votos e, em segundo lugar, ficou o ex-presidente de direita Jorge Quiroga com 26,4%. Os resultados foram uma surpresa, uma vez que numa eleição com 8 candidatos a disputar a presidência, os da direita eram os favoritos à vitória, de acordo com as sondagens. Foram também um duro golpe para o Partido Movimento ao Socialismo, após quase 20 anos de domínio. A eleição do candidato mais moderado, Rodrigo Paz, reflete aparentemente a ambivalência boliviana em relação a uma viragem política para a direita. Paz tem tentado distanciar-se do partido mais de Morales, que não conseguiu travar a derrocada económica. Os candidatos vão para a segunda volta, uma vez que são necessários 50% ou 40% com uma margem de 10 pontos para uma vitória absoluta. Estas sirenes de ataque aéreo operadas manualmente e outros equipamentos de proteção do tempo da Segunda Guerra Mundial ainda funcionam e podem ser encontrados em várias caves em Budapeste, como nesta casa antiga nos arredores da capital húngara. Este abrigo de 300 metros quadrados foi construído durante a guerra. Hoje é um museu onde os visitantes podem ver este tipo de equipamento. Az anyja megtartotta a pumpát, mert ugye a gyerekek a gázmaszkok szűrőjén nem tudták túl gyenge. Muitos abrigos foram construídos antes da guerra. Houve também uma grande onda de construção na década de 1950. Ezek egészen tartottak igazából a 70-es éveken át, de még a 80-as években is vezetési pontokat építettek. Az, hogy mára ezek milyen állapotban maradtak fenn, az egy jó kérdés, tehát általában azért ezek eléggé az elmúlás különböző stádiumában leleznek. Egyedül még a Budapest főváros a metró alagútjaiban kiépített óvóhely szakaszok vannak karbantartva. Az összes többi óvóhelyen a karbantartás, szerintem a 2005-ös években volt utoljára, hogy ezeket felülvizsgálták egyáltalán. Na Hungria, o atual parque de abrigos desenvolveu-se de forma semelhante ao de outros países na Europa de Leste. Após a mudança de regime, foram negligenciados. Na maioria, tornaram-se propriedade dos governos locais ou foram comprados para serem transformados em prédios de apartamentos e ninguém os quis manter. Por isso estão agora muito degradados. A categoria de abrigos com menos de 300 metros quadrados também foi abolida. Estes foram convertidos em ginásios, salas de ensaio ou apartamentos. Na Polónia, todo o parque de abrigos foi revisto, o que demorou cerca de 1 ano, e agora todos podem aceder a estes dados através de uma aplicação. Tal como grande parte da Europa, a Roménia está a atravessar uma onda de calor. A semana começou com um alerta vermelho devido às altas temperaturas e, por causa da seca, os pozos já estão sem água em várias aldeias. Puțin de tot. Și înainte o scoteam până aici. Acum 2 săptămâni de zile. Și acum le vedeți. Goală. Em Dolj, no sudoeste da Roménia, quase todos os poços já secaram. Doar atât că nu mai rămâne nici mie.
Atât se ajunge pe astăzi. E puțină. De când a început să sece? De 2-3 ani. Și acum aveți apă de câte... Cu o găleată, câte 2 găleți maxim dacă iau. E os poços à beira das estradas estão cheios de lama. De 80 de ani nu s-a pus problema de a nu avea apă. Multe fântâni au secat, iar ca trecător printr-o astfel de localitate cum este Apele Vii, într-o zi călduroasă de vară nu ai nicio sursă de apă pentru a-ți potoli setea. Peste 70% dintre fântânile din comuna Apele Vii sunt astopate. Nesta localidade não existe água suficiente para todos os habitantes devido à seca, que os especialistas dizem ter sido causada pela onda de calor e pela falta de chuva. În partea sud-vestică a țării și în special în Oltenia, aprovizionarea cu apă în sol pe intervalul 0-100 de centimetri este destul de redusă, instalându-se deja seceta pedologică puternică și chiar extremă în sud-vestul regiunii. Grande parte da Europa está atualmente a ser atingida por uma seca sem precedentes. De acordo com o Observatório Europeu da Seca, mais de metade dos solos no continente e na região mediterrânica já tinham sido afetados. Os especialistas alertam que a situação é a mais grave dos últimos 13 anos. Mais de metade dos solos na Roménia estão agora em seca extrema, com a situação a ser ainda mais crítica na Sérvia. Na Alemanha, França e Reino Unido, o cenário agrava-se de semana para semana.